Verdade, imparcialidade. Começa agora o programa A Hora da Verdade. A apresentação: Carlos Frederico Gomes. Olá, amigo assinante, estamos iniciando mais um programa A Hora da Verdade na sua TV+, canal 15 da Multiplay. A gente vem toda semana acompanhando o dia a dia da política no nosso país, da crise política do nosso país, e parece que ela só faz se agravar. Agora nós estamos à beira de uma crise institucional. Até então, a gente falava que existia uma crise política, mas as instituições funcionavam. Agora nós estamos à beira de uma crise institucional. O Procurador-Geral da República pediu a prisão de figuras que têm fórum privilegiado, como o presidente Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, o senador Romero Jucá, o deputado Cunha, presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, e também do ex-presidente da República, José Sarney. Essa decisão é muito preocupante, porque não que eles não mereçam ser presos. Se você fizer uma avaliação, muitos desses aí já deveriam ter sido presos há muito tempo atrás. Se realmente esse país fosse republicano, se realmente a lei fosse para todos, se realmente a igualdade colocada no artigo 5º da Constituição Federal realmente existisse. Se todos fossem igual perante a lei, independente de cor, raça, dinheiro e qualquer outro atributo. Se realmente isso fosse verdade, todos os quatro já estariam presos há muito tempo atrás. A discussão não é essa. A discussão é que a prisão dessas figuras não dependem nem só do Procurador-Geral da República, nem só do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos os dois senadores, a prisão deles depende da aprovação pelo Senado. Todos os dois têm mandato. Um é presidente do poder e o outro, a eminência parda do governo Itaí. Saiu do ministério, mas continuou mandando como se nada tivesse acontecido. É o senhor Romero Jucá e o presidente Renan Calheiros. Essas duas figuras poderá desmoralizar o Procurador-Geral da República, a Lava Jato e o Supremo Tribunal Federal. Por quê, Cássio? Porque é o seguinte: se o ministro Eurizel Vasquez decretar a prisão dos mesmos e o Senado não autorizar essa prisão, eles não serão presos. Não serão presos. Porque para se concretizar a prisão de um senador, é necessário, por lei, a aprovação do Senado Federal. E aí? Como pode terminar esse impasse? Em um conflito seríssimo entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Lembrando aos senhores que os membros do Supremo Tribunal Federal, todos eles ali estão, antes de lá chegarem, passaram por uma sabatina do Senado e tiveram que ser aprovados pelo Senado. Lembrando também aos senhores que os membros do Supremo Tribunal Federal podem ser impedidos de continuar, caso haja uma denúncia. Eles podem ser afastados, como a presidente Dilma foi. E o Senado Federal é decisivo para isso. Então, é um momento muito grave e o país passa. Até então, não tinha as querelas existentes, não tinha colocado à prova ainda, não tinha mostrado as vísceras ainda das ilicitudes e principalmente das vaidades do poder, dos poderes, e isso está colocando claramente. Essa semana já o senhor Gilmar Mendes já foi para cima da Procuradoria, do Procurador-Geral da República, onde ele disse que não é possível e se mande um processo para o Supremo em sigilo e se vaze antes do processo ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, foi pedida a prisão desses quatro transgressores, foi pedida a prisão porque fizeram alguma coisa errada. E antes do ministro Teori tomar a decisão, Luiz,
a Globo já estava divulgando. É uma forma de pressão. O Luiz até tem uma explicação sobre isso, né, Luiz? Tu te falou ali na corrimã nossa, e sobre esse assunto, tu tem até uma explicação porque que a Procuradoria-Geral da República age dessa forma, né? O juiz Sérgio Moro, ele é um estudioso do processo Operação Mãos Limpas na Itália. Naquela época, quando se sentia que havia uma tentativa de um impedimento político para o judiciário avançar, eles divulgavam, soltavam materiais para os jornais e para as televisões. Isso trazia à tona o que estava acontecendo, processo de corrupção, e a população automaticamente se manifestava. E aí, o processo Mão Limpa ganhava... Você está querendo dizer que... Houve interesse, sim. Houve interesse. Você está querendo dizer que a Procuradoria-Geral da República, trabalha junto, né? Com o juiz Moro, acha importante esse vazamento para que haja a pressão da opinião pública. Sem dúvida. E Sem dúvida. Os pedidos de prisão, inclusive, se concretizem. É isso que você está querendo dizer. Exatamente. E você nota que quando isso acontece, logo depois existe uma pressão midiática muito forte, que acompanha também a pressão da população. A coisa é tão séria que nós estamos falando aqui, as pessoas não têm dimensão. Só para a gente voltar aqui, quem foi que vazou? O julgamento praticamente disso foi o Procurador-Geral. Não, mas quem vazou? A grande emissora que vazou? A Globo? A Globo. Não, a Globo, olha, em relação o órgão de imprensa, ele não tem nada a ver, mas ele está aí para divulgar, eles querem furo. Não, mas eu tô dizendo se que tem alguém para ser implicado aí, é a instituição que vazou isso aí. Não, mas porque eu sei que você está querendo dizer, foi a Globo. Eu estou querendo dizer, Luiz, o seguinte, porque se é sigilo, mas se não for sigilo, não é sigilo. Uma coisa que é sigilosa não pode ser divulgada, né? Entendeu? E eu acho que devia acabar com essa figura desse processo do sigilo, né? A vida do cidadão brasileiro é exposta, macho, diariamente, inclusive nesses programas policiais. A gente vê por aí. Quando você vai fazer um empréstimo, eles investiram tudo. Não, rapaz, a vida da gente, se eu quero botar o nome da gente aqui no Google aí, qualquer canto sai tudo. Até o vestibular que você fez, onde você passou, onde você não passou, sai tudo da vida da pessoa. É verdade. Então, eu acho que esse negócio de sigilo para homens públicos e nos deve satisfação é uma coisa errada. Coisa errada. Sem dúvida. Coisa sem errada. dúvida. Não é correto. Outra coisa, Luiz, e eu também queria ressaltar, é que essa crise, ela está chegando a contornos de impasse, né? E impasses que podem levar a prejuízos muito maiores do que já aconteceu com o nosso país, né? Onde você começa a ver duas instituições. Hoje tem um movimento sério no Congresso Nacional contra o Supremo Tribunal Federal, Luiz. É que o efeito dominó. Porque quando houve a prisão do Delcídio Amaral, no final do ano passado, e o Senado teve que fazer aquela sessão urgente. Havia um precedente, né? Havia um precedente. Aí veio a discussão do voto aberto e o voto fechado. Mas era tanta gente assistindo, era tanto e-mail chegando, era tanta mensagem chegando nos WhatsApps dos senadores, que eles sentiram a pressão popular de tal magnitude que eles disseram vai ter que ser aberto. Luiz, deixa eu dizer uma coisa para ti. A coisa, cara. A Odebrecht vem aí. Sim, sem dúvida. A Odebrecht vai pegar muito mais senadores. Você tem dúvida disso? Sem dúvida. Além desses que foram falados? Tem não. Inclusive vai pegar governadores, né? Você acha, lembrando que o presidente do Congresso Nacional, o senhor Renan Calheiros, ele é pai de um governador, né? Para você ver o tamanho dessa confusão. Renan Filho, lá de Alagoas. Você acha, Luiz, que esses caras vão pegar o presidente do Senado deles, que eles escolheram, vai entregar para ser preso e abrir precedente para vir mais atrás? Para vir mais atrás? E o Renan é o caixa preta. Pois é. O Renan não sabe demais da vida de todo mundo ali, não? Eu acho que sim. Eu acho que... E esses caras vão ter coragem de entregar o presidente dele que sabe de tudo? O Renan está lá dentro desde 1995. São exatamente 21 anos que ele está ali dentro, então... Quero ressaltar aqui que o que está falando da situação nacional, mas que não tem nenhum santinho nesses quatro, não. Vou ser melhor.
Se tem 4 homens que já deveriam estar presos nesse país, são esses 4 denunciados pelo Procurador-Geral da República. Sarney tem 60 anos, tem até um livro, Honorários Bandidos, né? Foi escrito só das estripulias do Sarney. Ali não tem nem 10 anos de estripulia. Se for colocar tudo, Honoráveis Bandidos, né? Tem a vida do Renan, precisa lembrar. Renan renunciou, né? Já renunciou uma vez, numa confusão do dinheiro que ele dava a Mônica para um amante. Era pago por um empreiteiro. E pago por um empreiteiro, ele inventou que era de uns boi que ele comprou não sei de quem. Esses boi nem nasceram nem foram vendidos. Eu sei que deram o recibo que foi de uma compra dos boi que ele tinha, sem mexer com nada disso, tá certo? Então não é novidade o Renan. O Eduardo Cunha não precisa dizer nada, né, Luiz? Precisa dizer alguma coisa, Eduardo Cunha? Não precisa dizer nada. Para você ter ideia, o Renan tem 12 processos já no Supremo Tribunal Federal. 12? É 12. O Cunha deve estar igual ao próximo. E não começaram a ouvir a principal da Brecht. Quantos processos vai chegar a isso, né? E o Romero Jucá vem fazendo bandalheira desde o tempo, sabe de quem? Do João Figueiredo. Tem gente que está me assistindo aí que sabe nem que diabo é João Figueiredo. João Figueiredo foi o último general da ditadura, João Figueiredo. O Romero Jucá vem do tempo do João Figueiredo. Por aí tu tira quem são essas criaturas que estão aí passivos de ser presa. É interessante, você está tocando nesse assunto, a bancada do PT, a bancada do PMDB, na surdina da madrugada, fizeram um acordo de paz. Sabe por quê? Porque agora chegou no cacique. Sim, você cria um efeito dominó. Porque agora chegou no cacique. Olha, peraí. Você cai Renan, cai Romero, Lobão. Lobão é um que era para estar na lista. O primeiro não está, né? Citado, acho, em todas as relações que teve aí, o Lobão foi citado. O Lobão deve ter passado por baixo 10 anos no Ministério da Minas e Energia. Agora, Luiz, o pior dessa história dessa delação, cara, que a população precisa saber, é que eles estão achando que aquele conteúdo que foi divulgado pela Globo não tem motivo para a prisão. Só que não é só aquele conteúdo, não. Tem mais conteúdos. E o que vocês não sabem é que o Procurador-Geral teve acesso a alguma coisa que o Senado não sabe. Aí estão todos os senadores saindo em defesa. Mas aquele conteúdo, para mim, ele é suficiente, sim. Vou explicar por quê. O Luiz, você, se não concordar comigo, pode ficar à vontade. Aqui não é obrigado a gente... Aqui, né? Esse programa aqui não é comercial de margarina, não. E é tudo bonitinho e tal, e não é assim, não. Mas se você não concordar comigo, à vontade. O que aconteceu? Por que o Decídio foi cassado? O Decídio foi cassado por um motivo. Vou explicar para vocês por quê. Porque ele estava a mando dos chefes, ele tinha 2, um presidente, um ex-presidente e um ex-presidente. Ele era líder desse governo, desse presidente e dessa ex-presidente, ou desse ex-presidente e dessa presidente, né? A mando do Lula e da Dilma, ele estava tentando conversar com o Severo para que o Severo não fizesse a delação premiada, porque a delação premiada do Severo implicaria diretamente a Dilma, que foi o que aconteceu essa semana, né? O áudio que foi divulgado em todos os jornais, inclusive eu passei no meu programa Hora da Verdade, aqui não dá, mas eu até vou ver se eu consigo passar esses áudios aqui no programa, mas o meu programa da Verdade, eu não falei nada, apenas botei o áudio do senhor Severo, com aquele olho dele, um no peixe, outro no gato, né? Dizendo claramente o seguinte: olha, ela me abandonou, ela é minha amiga há 15 anos, deixou a culpa toda em mim para ser reeleita, e ela sabia de tudo. E ele foi mais, ele disse, eu acho que foi a palavra estatutariamente, né? Estatutariamente, só quem autoriza a compra de uma refinaria, de um negócio daquele porte, é o presidente do conselho. Ela não só sabia como mandou comprar, né? Então, babau. Isso que saiu essa semana é o que a Dilma não queria que saísse. E escalaram o líder do governo, mais do que natural, para fazer o processo. E o rapaz, tentando salvar a pele dos outros, foi pego com a boca na botija. O senhor Decídio, né? E foi preso, meu chefe. E passou quanto tempo na cadeia? Já está na cadeia, né?
Não, agora está em casa, né? Não, estou dizendo. Mas está preso, né? Ele passou Passou aproximadamente... 3 meses, foi? Passou um pouco mais. Um pouco mais de 3 meses. Ele passou o Natal na cadeia, o Ano Novo na cadeia. Pois é. E o Delcídio foi preso por esse motivo. Logo depois disso, as pessoas não se lembram, né, Luiz? Teve o caso do senhor Mercadante. O Mercadante foi atrás de comprar o silêncio do Delcídio para que o Delcídio não delatasse o que sabia, porque já tem o problema do Severo e que tem o Delcídio. Assessor do Delcídio. Fizeram a mesma coisa com ele. Agora, esses 3 aqui, o Luiz vai dizer o que é que ele acha. Esses 4 aqui foram pior. Eles não queriam acabar a delação para criminalizar Dilma, não. Eles queriam acabar a operação toda, Luiz. É muito mais grave, mano. Eles queriam acabar, esses outros queriam, o Delcídio e o senhor Mercadante queriam acabar a delação, eles queriam evitar uma delação. Aqui não. Os 4 estavam maquinando acabar com a Operação Lava Jato. No ano passado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com a cúpula do PMDB. E o discurso deles para a foto era simples e objetivo. Nós temos que resgatar o Estado de Direito. Quando eles falam Estado de Direito, não é o Estado de Direito democrático, não. O Estado de Direito é a blindagem. A blindagem era uma alusão para tentar barrar, de qualquer maneira, o avanço do Lava Jato. A partir do momento que foi criado, o Lava Jato passou por uma instância superior via Rodrigo Janotti e um membro do Supremo Tribunal Federal, que é o Teóris Zavascki, onde todos aqueles que tinham fórum privilegiado não ficariam na ossada de Sérgio Moro, alguns políticos respiraram aliviado. Não, que a gente vai... Supremo, tal. Só que Rodrigo Janotti simplesmente... Rodrigo Janot, que eles chamam de Janotti, ele é primo do Collor, o Collor se chama de Janot, ele também. Rodrigo Janot, que foi reconduzido pela segunda vez a ser procurador-geral, inclusive numa sessão comandada pelo Renan, que ele mandou prender. A grande realidade é que, durante esses últimos dias, ministros de Michel Temer, o presidente interino, simplesmente estão se desmoronando emocionalmente. Ele sabe... Exemplo. Você tem um Gedel Vieira. Esse aí tá uma situação muito complicada. Você tem no turismo, que é o Henrique Alves, também está envolvido. É para estar preso também. Quer dizer, você nota que houve um erro de Michel Temer. Ele deixou que... Ele poderia ter aproveitado essa oportunidade, com o afastamento de Dilma, e ter mostrado que ia construir um ministeriável de pessoas exemplares. Ele fez o inverso. Ele entendeu, né, Luiz, que o cidadão brasileiro está calejado, está cansado de tanta corrupção. Antes de começar esse programa aqui, eu estava conversando com o nosso cinegrafista, um dos mais competentes do estado de Ceará, está aqui com a gente, Vicente, e deu muita qualidade a essa televisão depois que ele veio aqui para a televisão, qualidade em todo sentido, inclusive o nosso trabalho está sendo elogiado por muita gente. Vou mandar um abraço aqui para o nosso amigo coronel que ouve o nosso programa todo dia lá da Assembleia, deu um branco aqui, já eu me lembro do nome do meu amigo coronel, que estava falando... Coronel Sérgio. Coronel Sérgio. Coronel Sérgio. É do Coronel do Exército. Né? Exatamente, ele faz a parte de relações públicas. Coronel do Exército, que faz a parte de relação pública com o Poder Legislativo do Estado de Ceará. Coronel Sérgio, que esteve comigo lá, se encontrou comigo hoje, estava falando do nosso programa aqui, estava falando da qualidade, né, da TV Mais, do programa Hora da Verdade. Eu quero agradecer, mandar um abraço, agradecer demais pela audiência. Ele até agora está assistindo também um programa Pela Ordem, que eu faço também na TV Fortaleza, e que vai lá na TV Assembleia, né? Pela Ordem eu faço lá na TV Fortaleza, uma TV pública, né? Acabei de chegar daqui com o Luiz participou hoje também comigo na TV Fortaleza. E eu estava falando estava falando do Vicente, aí saiu essa história toda na TV Mais,
que o Vicente, antes de a gente começar aqui, o Vicente estava falando para mim e para o meu amigo Luiz que não aguentava mais falar, ouvir noticiário. Porque tira a esperança do cidadão. Ele é um cidadão, pai de família, cuida da família dele, trabalha para viver, tem os anseios. E só vê bandalheira, cara. Só vê esculhambação, só vê roubo. E o exemplo tem que vir de cima. Como você pode querer exigir da cidadania que o cidadão se comporte de uma forma honesta, que cumpra seus deveres e exija seus direitos, como você vai cobrar isso do cidadão se lá em cima só tem exemplo de bandalheira? Só tem bandido. A minha esposa, Carlos Frederico, mandou um WhatsApp para mim e disse, olha aqui, a brincadeira que estão dizendo na internet, que o Sérgio Machado e o filho dele, Expedito Neto, vão devolver 1 bilhão e 200 milhões. Quer dizer, era a pessoa que era... Brincadeira. Era a pessoa que era um factoide, alguém criou. Eu disse, não. Eu disse, Marilac, isso é verdade. Mas quando ela falou brincadeira, que ela não queria acreditar... Qualquer pessoa em sã consciência, olha, 1 milhão é muito dinheiro, né? Tá em todos os jornais hoje, um cearense ganhou... 27 milhões. 27 milhões. Se você multiplicar 27 milhões... por 10... 10, 270 milhões, né? Não é isso? Exatamente. Se você... Pode ir por 20. Aí você tem que pegar os 270 milhões... Por 40. E somar isso aí... Por 40 a 50. Peraí, cara. Isso é um excrescência. 40 a 50 vezes esse montante. Isso é um excrescência, né? Uma das contas. Então, a gente precisa entender que esse tipo de coisa não pode perdurar no nosso país, né? E é isso, a população não aceita mais. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. A Hora da Verdade. O governo do Ceará está participando em parceria com o governo federal da construção de mais uma etapa do residencial Cidade Jardim, no bairro José Walter, em Fortaleza. Um dos maiores empreendimentos do Minha Casa Minha Vida no Nordeste. Só este ano, 768 moradias já foram entregues na capital. Transporte na porta, moradia segura, que tá uma maravilha. Aqui tem tudo para a pessoa ser feliz. É o governo do Ceará cumprindo compromissos e garantindo casa própria para os cearenses. A Hora da Verdade. Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa Hora da Verdade. Eu e meu amigo Luiz Cláudio estamos analisando aqui essa situação caótica do nosso país. Eu vi uma reportagem essa semana, Luiz, que de uma coisa que eu falo sempre aqui. Você é acostumado a ouvir isso aqui de mim. Porque o que eu venho falando sempre aqui, que as pesquisas, o lado frio da pesquisa fala que nós temos 12 milhões de desempregados. Mas eles não procuram entender que cada desempregado é um trauma, é uma tragédia, é uma situação de muito penar. Muito sofrimento. E muito sustento família. Né? Pai de família, mãe solteira, por aí vai. E essa semana passada, Luiz, a Rede Globo de televisão fez uma reportagem acompanhando a vida de um casalzinho que tinha uma criança de 1 ano. E o que eles passaram nos últimos, depois que eles casaram, uma criança de 2, 3 anos, e o que eles passaram, né, do dia que eles casaram, a gravidez e o nascimento até hoje, né? E o desespero, ele dizendo que estava a luz cortada, dizendo que a água estava cortada, estava na vela, já tinha se mudado de uma casa para outra, já estava morando num local que não tinha, porque ele trabalhava, a mulher trabalhava, ele era corretor, não conseguiu vender mais nada, perdeu o emprego lá na corretora, e a mulher que trabalhava no Ceará também perdeu o emprego. Então, os dois desempregados. E os dois passando por coisa. No final dessa reportagem, aquela história daquela música do Fagner, O Homem Também Chora, né? E que o trabalho é a dignidade, esse rapaz começa a chorar, sabe, Luiz? Eu me emocionei muito, eu me coloco no lugar dessas pessoas. Isso é classe média, cara. E eu vi aquele rapaz, eu estava me vendo, onde eu estava começando a vida, e dos meus filhos, que estão começando a vida. Tá certo? E a revolta que veio dentro de mim é que essas criaturas que dirigem esse país, em nenhum instante se preocupam com isso. O ministro... Mas eu vi essa reportagem, mas é interessante. Nós estamos falando aí de um cidadão da classe média. Média. Um cara que ganha entre 5 a 10 mil reais. Ele, o ordenado dele da esposa junto. E aqueles que hoje... Ele perdeu foi tudo, Luiz. Eu sei, mas... Ele não consegue... Ele foi despejado do primeiro apartamento, foi pro segundo, tá morando numa casa... Eu assisti. E hoje nem ele, nem a mulher trabalha, e ele não tem condições de pagar nem a energia da casa dele. Agora, é o seguinte, esse cara, ele pagava
o colégio dos filhos, pagava um diarista ou um empregado. Ó a rede que está se desmontando. Não, já um fato muito grave já é que os planos de saúde estão para ficar doido. Todo mundo tá cortando o plano de saúde e está indo para a rede privada, ou para a rede pública. O pior, a rede pública não suportava nem quem já estava nela, imagina sabendo mais gente. Né? Mas esse é a rede pública de saúde. As né? redes estão se quebrando. Estão se quebrando. As pessoas... Cidadão que tinha um filho num colégio bom, tirou para o colégio pior, e quem estava num colégio mais ou menos, levou para a rede pública também. O Carlos Frederico, você passa em frente a um liceu, ou você vai ali na frente do Adalto, tinha de Serpa, muita gente da classe média está colocando... Não tem saído. Eu estou querendo dizer com essa história aqui, toda para vocês... Quer dizer, a classe média foi ao paraíso há 5 anos atrás e agora está voltando para o inferno, mas pior, endividado. O Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que se... mais ou menos isso, se ele estava cobrando do presidente Temer e da ex-presidente... Não, do presidente Interino Temer e da presidente Dilma, e aí é o afastada. A presidente afastada Dilma, que eles tivessem um pouco de altruísmo, um pouco de respeito à cidadania, ao povo brasileiro, e renunciassem. E ele disse exatamente o que eu venho dizendo aqui há muito tempo. Joaquim Barbosa, ministro Supremo, porque essa atitude altruísta, de respeito, de preocupação com o cidadão brasileiro, de patriotismo, uma palavra que ninguém usa mais, ou melhor, de espírito público, essa atitude deles daria a possibilidade de a gente ter eleição em outubro, ou em novembro, ou em dezembro, não importa, se marcaria a data, ou junto com a eleição municipal, ou depois, não importa. Mas não daria a possibilidade de ter uma eleição e de esse país voltar à normalidade, viu, Luiz? A normalidade para quê? Para daqui no próximo ano as pessoas possam arranjar emprego. Para que no próximo ano o cidadão possa ir trabalhar, chegar em casa com jantar. E chegar em casa, acender uma luz, uma lamparina. E não ter que pedir água no vizinho. E não ter que estar se humilhando pedindo comida ao pai, ou à mãe, ou voltando para a casa do pai, que é o que está acontecendo. Mas você sabe que é um grande sacrificado, Luiz, nessa história? Um dos grandes sacrificados é o aposentado. É o pai que criou os filhos, se ele começar a trabalhar, agora estão voltando para casa, e ele nem tem condição de comprar mais nenhum remédio dele. E eu não sei onde está a senhora Dilma, eu não sei onde está o senhor Temer, eu não sei onde estão esses deputados federais, eu não sei onde estão esses senadores, que não têm um mínimo de sensibilidade, de entender que não interessa a porcaria do mandato deles não, mano. Que o mandato de vocês não interessa a ninguém. A ninguém, Luiz, essa é a realidade. O que interessa é que vocês tenham um mandato para dirigir esse país e se preocupar com os 200 milhões de brasileiros que estão literalmente a ver navios, certo? Sem ter a possibilidade de serem salvos. O pior de tudo é isso. Enquanto isso, o mercado financeiro fatura, né? Essa fatura. Porque está todo mundo endividado, pagando mais juros e por aí vai. E aí vai. O país vive... Olha, nós vivemos uma crise agora. Agora, com essa novidade da possibilidade dessa crise institucional, que ninguém sabe aonde vai parar. Eu acho que o nosso país é uma democracia já com uma certa estabilidade. Sim. Agora, com essa atitude agora do Janot, os políticos, Luiz, os senadores, os deputados estão se unindo para se contrapor a isso. Você falava numa reunião, né? Hoje, agora em off para mim, uma reunião que houve lá em Brasília. Entre o PT e o PMDB. Para suspender os ataques mútuos e tentar ambos sobreviver. Essa reunião aconteceu quando, Luiz? Aconteceu durante essa semana, entre terça e quarta-feira. Quantos participaram dela, Luiz? Eu acredito que principalmente entre os senadores, vários. Eles que estavam no processo de embate um contra os outros, um contra se matando, estão já enxergando que tem que se unir para se salvar. Agora, eles não vão se unir para salvar o Brasil, não. Sabe? Para salvar a cidadania, não. Para salvar o povo brasileiro, não. Eles estão se unindo para salvar a pele deles. Para não serem presos. Para não serem presos. Olha, a situação que a gente vive hoje é uma situação que a gente fica sem... Porque o que mais me revolta, e que revolta o Luiz e o nosso cinegrafista Vicente e qualquer cidadão desse país, é o seguinte. O que revolta a gente é que eles podem ter os interesses dele. Ninguém aqui é abestado, é anjo para saber, isso não pode. Agora, eles teriam que ter, no mínimo, alguma preocupação com o interesse da cidadania, do povo brasileiro. Porque se isso não for assim,
Isso não termina bem. Isso não termina bem. É, Luiz? Sem dúvida. Nós estamos assistindo hoje, a Carlos Frederico, a um modelo político que não se autossustenta mais. Exaurido. Tal. Por exemplo, nós conversamos mais cedo de que, se não fossem as propagandas hoje vinculadas nas principais redes de televisão, eu e você nem se tocaríamos que vai haver Olimpíadas esse ano no Brasil. Verdade. Não há um sentimento. Muito pelo contrário. Há uma certa revolta, inclusive da população, principalmente do Rio de Janeiro, com as Olimpíadas. Porque lá o serviço básico de atendimento ao cidadão não funciona. Não, o Rio de Janeiro está em colapso. Em colapso total. O aposentado não recebe. O povo do Rio é muito bom. O aposentado não recebe. Deixar de pagar os aposentados, mas quem ganha acima de 3 mil reais, não foi? Exatamente. Deixar de pagar. Estou atrasando o 13º, os hospitais públicos tudo sucateado no carro. E você ainda tem o desfrute de fazer uma Olimpíada no lugar desse. E o governador está doente com câncer, o Pezão, mas dentro do íntimo dele, ele não tem vontade para reassumir. E o vice-governador, que agora está governador interino, Dornelles, está doido para ir embora. Você viu também a loucura. Que é um homem 85 anos mais de idade, Dornelles. Você está vendo também da loucura. Para aguentar um repulso desse aí, né? Por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul não consegue nem pagar o salário do ano passado. Quer dizer, nós estamos assistindo assim alguns estados literalmente falidos. Hoje eu tive uma discussão antes de chegar aqui numa cafeteria que eu disse para algumas pessoas: eu respeito os direitos adquiridos, o aumento salarial de determinados servidores públicos, mas será que eles também não entendem que agora não é uma boa hora? Por falar nisso, Luiz, você tocou no assunto, eu vou dar uma notícia aqui, que é em cima do que a gente falou aqui. Eu falei aqui que a atitude do sindicato dos agentes prisionais do Ceará foi errada, que eles tinham direito de ir em busca de melhoria, mas não aquele custo. E está aqui, Luiz, ó. Ministério Público do Ceará e Polícia cumpre mandato em sindicato. A investigação... Demorou. As investigações coordenadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará sobre a consequência de rebeliões ocorridas no dia 21 e 22 de maio do sistema penitenciário do Ceará tiveram de relevamento ontem. A instituição, juntamente com a Polícia Civil, cumpriu o mandato de busca e apreensão na sede do Sindicato dos Agentes Servidores e Sistema Penitenciário do Ceará, SINDASP, e nas residências de agentes que faziam parte do comando de greve e diretor do sindicato. A Ordem Judicial, que autorizou a apreensão de computadores, notebooks, cartões de memória, CD, DVD, telefones celulares, foi do juiz Edísio Meira Tejo Neto, que corresponde pela comarca de Itaitinga. O material será analisado pela perícia forense do Ceará. Segundo o Ministério Público do Ceará, a comissão especial formada por um grupo de promotores de justiça que apura a causa das rebeliões segue uma linha de investigação que teria mostrado a necessidade de averiguar o diretor do SINDASP, se o diretor do SINDASP tem alguma responsabilidade nos crimes de homicídio e de dano ao patrimônio público ocorrido nas unidades. Loucura, que eu falei para vocês, é o que o Luiz está falando aqui. Que o cidadão cearense, o funcionário, tem que lutar pela sua aumento salarial? Tem. Agora, tem um direito que é garantido em lei. O que eles não querem é nada mais nada menos que a reposição. Mas só sabendo que tanto o governo, como o empregado, como o sindicato, tem que ter a consciência, principalmente o sindicato, que é quem conduz a greve ou não, que nós vivemos um momento difícil no país, cara. Os orçamentos são pré-estabelecidos no Brasil porque todo ano há um aumento de arrecadação. Esse ano a arrecadação está diminuindo. Os orçamentos estão dando errado porque a arrecadação está diminuindo. Estou dizendo para você um fato aqui: os prefeitos estão com problema com a lei de responsabilidade fiscal em relação ao gasto com um servidor público. Por quê? Porque, vamos supor, ele ganhava 1 milhão e só podia gastar 500 mil,
porque a lei de responsabilidade fiscal não Tinha um teto. o teto é 50%. Tudo bem, não tem problema. Ele botou lá 500 mil. E perfeito. Só que aconteceu. Ele jamais pensou na vida, na história dele e desse país, que o município que ganhava 1 milhão por mês ia passar o resto do ano ganhando só 700. Só 800. Só 900. E em vez de ele gastar 50%, ele estava gastando o quê, Luiz? Ele estava gastando 60%, 64%, 70% do recurso público para pagar a folha. Isso é proibido por lei e é crime de responsabilidade. Agora, a culpa é do prefeito? Não, da queda da arrecadação, né, Luiz? Então, o momento é muito grave. E os sindicatos têm que ter a consciência, a sapiência de saber conduzir isso. Tá certo? Diga para o governador, olha, tudo bem, mas nós não podemos perder essa posição. Mas você vai fazer, não, para mim, espere, vamos esperar o próximo ano, o país se recuperar, e aí eu divido isso aí, junto com a repulsão do próximo ano. Tem que se negociar, meu irmão. O que não dá certo é insolvência. O governador dá aumento e não paga. As montadoras... O governador dá aumento e não paga. As grandes montadoras... Porque o que ele disse que não aceita a nível público, Luiz, o Luiz vai dizer como é que está acontecendo nas montadoras, na área privada. Como é? Simplesmente você recebe férias, você negocia uma redução do seu salário para não ficar desempregado. Você trabalha nas grandes construtoras, engenheiros de ponta que ganhavam muito bem, eles estão hoje negociando redução de salário. Eu não quero que o funcionário público... Não está falando disso não, Luiz. Não, a minha preocupação, cara, é que chega um ponto que não se possa pagar. Nós temos sorte, sabe por quê? Porque do Tasso para cá, todos os governadores do Tasso para cá tiveram a preocupação de manter esse Estado uma saúde fiscal invejável. Todos eles. Tasso, Benivelli, Lúcio Alcântara, Cid Gomes. Ciro, Tasso 2 vezes de novo. 3 governos Tasso, um governo Ciro, o período do Beni, um governo do Lúcio Alcântara, nosso amigo Lúcio Alcântara, inclusive, vou trazê-lo aqui, que eu conversei com ele, me contei com ele lá no dia do lançamento da pré-candidatura do Capitão Wagner, com o apoio do PSDB, coisa que a gente anunciou aqui em primeira mão, né? A gente anunciou isso aqui há tempos atrás. Tasso e Lúcio junto de novo. Pois é, Tasso e Lúcio junto de novo. Vou trazer ele aqui para a gente falar sobre isso, viu, doutor Lúcio? E assiste o programa. Então, eu estou querendo dizer isso porque é necessário que a gente diga isso, que num país, cara, o sindicato é entidade, ele tem que trabalhar para o entendimento. Né? Você vê, esse aqui foi uma loucura, esse que aconteceu. 18 pessoas morreram, 18 seres humanos, né? Ao cabo, não era o bandido, irmão, mas até para matar boi tem regra a ser seguida, tá certo? Os matadores tem que ter regra a ser seguida, até para matar boi. E se vocês acham que seres humanos podem ser mortos da maneira que foram ali, isso é uma... Nós estamos um problema no nosso país muito sério. Nós estamos chegando na barbárie. Ali não foi uma greve, não. Ali eles simplesmente deixaram a carnificina acontecer. Eu vou, Luiz, para um rápido intervalo e volto já não sai daí não, para a gente falar aqui da nova pesquisa que saiu, de avaliação, inclusive do governo interino do presidente Temer. Sai daí não, te volta já. A Hora da Verdade. O governo do Ceará está participando em parceria com o governo federal da construção de mais uma etapa do residencial Cidade Jardim, no bairro José Walter, em Fortaleza. Um dos maiores empreendimentos do Minha Casa Minha Vida no Nordeste. Só este ano, 768 moradias já foram entregues na capital. Transporte na porta, moradia segura, que tá uma maravilha. Aqui tem tudo pra pessoa ser feliz. É o governo do Ceará cumprindo compromissos e garantindo casa própria para os cearenses. A Hora da Verdade. Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do nosso programa, A Hora da Verdade. Luiz, eu estou com a pesquisa aqui, cara, né? O Luiz trouxe essa pesquisa para discutir. Foram ouvidas 2.002 pessoas em 107 municípios e 25 unidades federativas. Essa pesquisa fala de muita coisa. Por exemplo, fala da aprovação, a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte foi divulgada, começa falando logo a avaliação positiva do governo Temer, que é de 11,3%, a avaliação negativa é de 28%, e para 30% da população a avaliação é regular, e 30% do superapinado. Tem duas coisas que me chamam a atenção sobre a avaliação aqui. Primeiro, tem 30% não sabe de nada, então pode ser a favor e contra, né?
E segundo, que somando 30% de avaliação regular, Ele tem 42%. ele tem 42%. Um governo que mal começou, não está tão ruim não, né? E cheio de problemas com isso. Cheio de problemas, só o ministro já caiu 2, né? Eu acredito o seguinte, existe um ponto, não facultativo, mas um ponto de quase um consenso. A maioria das pessoas não quer a volta da Dilma. Se ele tivesse feito um ministério mais De notáveis republicano, pessoas, de notáveis como queria, né? Ele botou alguns notáveis na área econômica, tem figura. A área econômica dele é impecável, é perfeita. Até, inclusive, agora com o novo presidente do Banco Central. São pessoas de gabarito, de respeito, reconhecidamente grandes técnicos. Agora, meu irmão, Romero Jucá no planejamento, né? Esse aí que era ex-deputado federal, vai cair. O Henrique Alves foi presidente da Câmara, Gedel Vieira, aí você vê Padilha, né? Aí você... Também ex-deputado. Aí vou mesmo. Moreira aí não dá, cara. Aí ele não quis. Ele podia estar muito melhor, né, Luiz? Poderia estar muito melhor, né? Poderia estar muito melhor. A pesquisa avança aqui ainda na aprovação pessoal dele. Ele atinge 33,8% contra 40% de desaprovação. Enquanto 25,8% não souberam opinar. Ainda tem um bocado de gente ainda que não opinou, né? Os resultados mostram a melhor avaliação do governo Michel Temer na comparação com a Dilma Rousseff. Entretanto, ainda há um elevado percentual de indeciso na percepção sobre o atual governo. E a gente precisa... Mas também, Luiz, não pode ser diferente. Só um mês, né, bicho? Um mês não dá para... Mas um mês bem tumultuado, né? Muita confusão. Com 11 dias ele perdeu logo o braço direito dele, que era o Romero Jucá. Um braço direito muito podre, por sinal. E provavelmente nós vamos assistir esse julgamento no Supremo Tribunal Federal e no Senado sobre a prisão dessas lideranças, desses políticos, que eu acredito que vai dar muito o que falar, viu, Carlos Frederico? Vamos lá. A pesquisa ainda faz uma comparação entre o governo Michel Temer e Dilma. 54% disseram que o governo Temer está igual ao da Dilma e que não percebe nenhuma mudança. Não dá, né? Um mês não dá. Então, o que eles disseram aqui é certíssimo. Não teve nenhuma mudança, não. Mesmo porque a farinha podre é a mesma, né? A farinha podre é a mesma. É a mesma farinha, a mesma podridão. Não tem diferença nenhuma. Para 20% está melhor. A turma que não queria ver mais Dilma. O pessoal que não queria ver Dilma de jeito nenhum. E por já perceberem mudanças positivas no país. Outros 14% eu acredito que está pior. Isso aí é a turma do PT que saiu, né? E além disso, 46%, 46,6% a corrupção no governo Michel Temer será igual ao da Dilma. 28% acredita que será menor. E 18% acredita que será maior. Todo mundo acha que vai ter corrupção aqui. É sinal que o político brasileiro está lá embaixo. Abaixo está subterrâneo, né? Está subterrâneo. É isso aí, né, Luiz? Eu estou vendo a pesquisa, na próxima semana nós vamos analisar mais, que eu quero deixar esse restinho de tempo, Luiz, para a gente falar das candidaturas a prefeito agora de 2016. A coisa está andando. Para mim foi uma grande surpresa, na semana passada, 2 pré-candidaturas que se demonstraram competitivas. Na sexta-feira nós tivemos o lançamento, mas uma pactuação entre PR e PSDB, que vão sair junto apoiando o deputado estadual, o Capitão Wagner. Para mim foi uma grande surpresa. Depois, essa foi um fortalecimento da candidatura do Capitão Wagner. Também foi concretizada de forma definitiva. Teve aquela reunião que a gente relatou aqui do deputado estadual Tim Gomes, presidente do PHS. Com a imprensa. E depois, no domingo, teve o lançamento na Assembleia, por sinal, muita gente, né? Diga de passagem, eu achei interessante que ele trouxe tanto o PRP do deputado estadual Joaquim Noronha e o PMN do Reginaldo, tá certo? Moreira, para apoiá-lo. Quer dizer, é uma coligação que está se formando, que vem de dentro da base do prefeito Roberto Cláudio. Mas eram partidos que já tinham chegado lá na época com o apoio dele. Não é novidade, não. Na época o Tim Gomes que aglutinou e levou mais 2. Não era só 3, não, eram 5. Eram 5 partidos. Mas aí os 3 ele continua coordenando para apoiá-lo agora. Né? Mas é interessante que você nota, eu gosto de dizer o seguinte, o Capitão Wagner é uma candidatura de oposição constituída. A candidatura do Tim Gomes
é uma dissidência do antigo bloco governista do prefeito. E várias outras. A do PT também é uma dissidência. É uma dissidência. A do PT também, a Luzianes é uma dissidência também. Mas quando eu fico muito com o pé atrás da questão da candidatura da Luziane. A candidatura da Luziane tem alguns problemas muito inerentes. Não tem coligação. Não tem que querer coligar com o PT hoje, não. O governador não vai apoiá-la. Vai não. Aí o governador vai aceitar isso passivamente? Acredito que não. Eu acho que o governador tem que dar uma resposta em relação a isso aí. Você me fez uma pergunta no último programa que eu respondi na mesma hora e logo depois, nesse último final de semana, um grande jornal de circulação trouxe a maneira como o presidente nacional Rui Falcão tratou o governador do estado do Ceará. Camilo subiu num palanque em defesa de Dilma Rousseff junto com Lula. Não. Foi na Praça de Alencar. Ele e o Ciro Gomes, que faz parte do mesmo grupo dele, é um dos que sairá em defesa da Dilma lá na comissão do impeachment. E, no entanto, aqui ele foi... Não responde nada. Né? Ele nem veio... E o governador aqui está fazendo nada mais, nada menos do que se demonstrar um político de palavra. E o seu partido não soube entender isso, né? Ele teve o apoio do prefeito Roberto Cláudio na eleição dele e empenhou a palavra em apoiar o prefeito Roberto Cláudio na sua reeleição. Né? Mas é o caminho natural. É o caminho natural. E o PT de Fortaleza não permitiu que isso acontecesse, desmoralizando, né, o governador. Mas não foi de forma unânime. Eu vou ser sincero com você. Eu, no lugar do governador, que é um homem de bem, um homem sério, governador, eu sairia desse partido, governador. Eu, governador do estado, não consegui um apoio de um diretório municipal, bem que seja da capital, eu sairia desse partido. Porque os membros desse diretório que votaram contra o senhor, inclusive alguns eram secretários do senhor. Alguns têm cargos ainda. E tem cargos no seu governo. Então, eu acho que o senhor deveria tomar uma atitude para resguardar o seu pensamento político, né? Inclusive, e eu acho certíssimo, a política é feita por homens que deveriam ter palavra, deveriam ter condutas, né? Eu acho que deveria ser assim, né, Luiz? Além disso, Luiz, surgiu um fato novo, a possibilidade, voltando aqui para a candidatura já do Heitor Ferrer, né, do PSB, surgiu um fato novo, que é a possibilidade do Heitor Ferrer passar a ter o apoio do PRB. Do pastor Ronaldo Martins, que é deputado federal. Inclusive, dizem que o vice seria Gelson Ferraz, vereador Gelson Ferraz. Sim, eles tiveram uma reunião terça-feira, agora, dessa semana, certo? Não se saiu ainda uma definição, mas já há um diálogo. Por outro lado, Genesia Noronha, que é o presidente estadual e deputado federal do Solidariedade, também trabalha num diálogo com o Heitor Ferrer, através do presidente do Diretório Municipal de Solidariedade, o advogado Sérgio Studat. De indicar o vice? Também não? Não, eu acredito que eles estão se aproximando. Na minha avaliação, e vou ser bem sincero, domingo passado agora houve um encontro do PMDB. Vitor Valim defendendo candidatura própria, o vice-prefeito Gaudêncio defendendo candidatura própria. Para ele ser o candidato. O ex-vereador Marcelo Mendes defendendo candidatura própria. O Eunício disse que iria conversar com os aliados. Saiu pela tangente. A possibilidade dele apoiar o capitão Vargas, você está falando. Na minha ótica, eu acredito que para o Eunício de Oliveira, melhor apoiar a candidatura do Heitor Ferrer. Porque eu acredito que um apoio estrutural do PMDB, com certeza o Heitor não só ficaria mais competitivo... ele não apoiaria o capitão Vargas não, porque o Tasso já está lá, e aí, né? Isso é a minha ótica. Mas, por outro lado, um apoio do PMDB à coligação PR e PSDB, eu acho que praticamente colocaria o capitão Wagner no segundo turno. Eu acho que seria muito difícil a não ida dele. O Roberto Cláudio mantém o quê?
Eu acho que o Roberto Cláudio tem duas figuras que ele vai ter que dialogar. Uma, indiscutivelmente, se chama Moroni Big Torga, o deputado federal mais votado do estado do Ceará. É aquela coisa que você insiste que ele deveria ser o vice, né? Eu acho que sim. Eu acho que o Moroni... É o grande sonho dele, né? Porque aí anularia essa questão policialesca, né? Que tem o Capitão Wagner e que tem o Vitor Valim também e muitos outros aí. Não, o Moroni, esse eleitor do Vitor Valim e esse eleitor do Capitão Wagner, apesar de ambos os dois trabalharem com um discurso de segurança pública diferenciado do Moroni, mas eles trabalham com um eleitor que há muitos anos vota em Moroni. Você fez essa redundância por que ambos, os dois? Porque para falar bem forte, os dois fazem a mesma coisa, porque eu tenho dito o seguinte, Luiz, eu tenho dito que se você somar Vitor Valim com o Capitão Wagner, soma zero. Essa soma não é aritmética, não, mano. É zero. Porque o eleitor do um é o mesmo eleitor do outro. Mais 2 com menos 2 é zero. O cara que tem vontade de votar no Vitor Valim é o mesmo cara que tem vontade de votar no Capitão Wagner. É o mesmo cara. Deixa eu lhe dar uma outra explicação, já comprovada. Tasso Gereissati, em 1994, na eleição competitiva com o ex-prefeito Juracy Magalhães, ele fez pesquisas quantitativas e qualitativas. Adivinha quem era a única liderança na época do PSDB que tirava voto do Juracy na capital? Moroni Big Torga. Por isso que ele chamou o Moroni para ser o vice dele. Mas só que o Moroni está calado, parece que entrou dentro do buraco, ele é muito grande para estar dentro do buraco, mas parece que entrou, né? E ninguém sabe nada. Agora, a candidatura do Moroni... O prefeito Roberto Cláudio, ele tem crescido, ele conseguiu... Estancou. Deixar o PDT grande. Estancou, ele vinha num movimento positivo, mas agora deu uma parada. Ele precisa aparecer alguma coisa aí para reagir a todas essas coisas que surgiram, né? O Roberto Cláudio ficou feliz com a decisão do Partido dos Trabalhadores ter candidatura própria. Por quê? Porque ele vai tirar do colete uma publicidade que ele vai dizer que vai comparar os 4 anos dele com os 8 de Luciane Lins. Cara, mas essa história, ele quer provar 4 com 8, né? Ele quer provar. E dizer que fez mais em 4 do que os 8 anos dela. Isso aí quem está falando... Eu tenho dito e vou repetir o que eu disse aqui. Algumas pessoas querem fazer comparação do Roberto Cláudio com o Juracy, do Roberto Cláudio com a Luciane. Isso é injusto. Se ele está dizendo que faz, é porque ele realmente tem muita obra. Mas é injusto por quê? É injusto porque o Roberto Cláudio só é prefeito há 3 anos e 6 meses. E o orçamento menor. E para você fazer esse paralelo, você tem que pegar 3 anos e 6 meses da Luciane. Do segundo governo. Do primeiro e do segundo, escolha. Não tem problema não. O primeiro do primeiro. Na realidade, o primeiro. O segundo é até mais fácil. Do primeiro governo e pegar 3 anos e 6 meses do primeiro governo do Juracy. Você não pode pegar 12 anos do Juracy e 8 anos da Luciane e comparar com 3 do Roberto Cláudio. Isso aí não é parâmetro para comparação de avaliação de nada. Não é, meu irmão? Porque a gente sabe que para você governar, um ano é fazendo projeto, outro ano é iniciando obra, outro ano é em busca de recursos, tem época que tem recurso demais, tem época que não tem recurso nenhum, como agora. Né? O Roberto Cláudio passou uma seca grande de recursos agora, com essa crise de 2015 para cá, né? E se agravou, então é necessário cautela para fazer a avaliação correta. E não a avaliação partidária. Né? O que a gente faz aqui no programa Hora da Verdade é buscar a verdade para o seu entendimento, para que você saiba o que realmente está acontecendo na política do Estado de Ceará. O Tim Gomes, eu acho que pode ser uma surpresa. Não, com certeza. O que eu estou querendo falar sobre isso, e você tocou no assunto do Tim, o que é que acontece? A gente vamos falar aqui de política mesmo. Se chegar num quarteirão, uma caminhada, né, que eles fazem lá na Barra do Ceará, e disser, vem aí Luciane Lins, todo mundo sabe quem é. Vem aí Roberto Cláudio, ninguém sabia na eleição passada, mas agora todo mundo sabe quem é. Por bem e para o mal, para xingar, ou para elogiar, ou para agradecer. Tanto a Luciane como o Roberto Cláudio. Se chegar aí, vem aí Vitor Valim, todo mundo sabe quem é, se for o candidato do PMDB, né? Todo mundo sabe quem é. Se posiciona na mídia, todo mundo sabe quem é. Se disser aí, vem. Não mostra nem que tá faltando aqui. Não, você falou Heitor, já falou. Renato Rosendo, mais ou menos. Mas. Todo mundo sabe.
Todo mundo sabe quem é também, que ele já foi candidato aqui a governador. O Eli Aguiar. Todo mundo sabe quem é o Renato Rosendo. Tem densidade eleitoral e tem recall. Se chegar Tim Gomes, todo mundo sabe quem é. Foi vereador de Fortaleza, presidente da Câmara, vice-prefeito de Fortaleza, deputado estadual 2 vezes. Então, o que eu estou querendo dizer é que todos os candidatos, Heitor Ferri já foi candidato a prefeito, é deputado estadual, entendeu? Então, todos os candidatos estão colocados aí, tem recall e não tem nenhum marinheiro de primeira viagem. E isso é uma coisa que vai demonstrar essa eleição. É uma eleição dificílima e ninguém pode fazer prognóstico e nem falar besteira. Estou querendo dizer que todos que estão colocando seus nomes têm possibilidade. E o eleitor de Fortaleza só conhece quem conhece. Eu me lembro que o Paz de Andrade já era para ser prefeito. Quem terminou sendo prefeito foi Maria Luísa, meu irmão. E ele derrotou o Paz de Andrade e Lúcio Alcântara. E derrotou o Paz de Andrade e Lúcio Alcântara junto. Viu? Agradecer a você, assinante. E a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência. Até lá.